falando sobre Ocean. Eu queria que a gente começasse a entrar um pouquinho em como funciona essa tal de Ocean que o pessoal tá falando aí, Castro. Cara, eu gosto. Comentou até sobre ela na live de assinantes, né? Comentamos sobre ela. Eu gosto, eu acho que o Ocean é um projeto legal, cara. Mas é um projeto, tipo assim, ele é interessante ou ele é, tipo, como um projeto de investimento ele é legal? Não, ele é um projeto legal. Pô, agora fudeu, porque agora eu vou discordar e o pessoal já acha que eu tô brigado com o cara. Agora não, a gente discorda, mas a gente não tem rixa não, cara, discorda de boa. Eu vou falar, eu vou explicar o projeto, não, aí eu vou falar porque eu achei ele legal e o Karlovs pode depois conjecturar. Cara, qual é a ideia da Ocean, tá? Qualquer inteligência artificial, ela é tão boa quanto o seu treinamento. Tá. Ok? Qualquer criança é tão inteligente quanto os seus pais ensinam. Tipo exatamente, ou quanto a qualidade da sua educação. Então, uma IA bem treinada, ela vai performar melhor que uma IA mal treinada. Claro. E como é que a gente treina uma IA? Como é que a gente treina uma inteligência artificial? A gente fornece para ela dados. Tá. Fornecemos informações. Então você quer, por exemplo, fazer uma IA que vai tentar fazer previsão climática. A gente vai pegar todos os dados climáticos que existem, registros históricos, homéricos, e vai ficar expondo ela àqueles registros históricos. Então treinar uma IA exige obter grandes quantidades de dados, de bons dados. Informação, né? E isso não é uma coisa que você acha na rua. Sacou? Tipo, você acha um pendrive com toda a série de dados climáticos do Oceano Pacífico até 60, você não vai achar. Então, um negócio da Ocean a Ocean quer ser uma biblioteca de dados. E aí quem quer treinar uma IA pode recorrer à Ocean e a Ocean vende os dados que a pessoa precisa para fazer o treinamento da IA. E, por exemplo, se você fornece dados para a Ocean e digamos que esses dados sejam seus tokens, ou seus NFTs, sua atividade numa rede social. Isso é visão de futuro, tá? Mas se você contribui para a biblioteca da Ocean e os dados que você coloca ali são revendidos, então você pode lucrar junto com ela. Tipo, aqueles conceitos Web3. Web3, assim, né? Ela começa a puxar para esse lado. Agora, na verdade, ela tem dados bem assim, dado cripto, tipo, histórico de preço do Ether, sacou? Mas a infraestrutura e a visão de negócio dela é ser uma biblioteca de Alexandria das IAs, entendeu? Tá. Claro que ela vai precisar o quê? Trazer fontes de dados boas, que não seja só ficar pegando cotação de token de Ether, que todo mundo pega, entendeu? E criar um cenário ali que seja útil para o treinamento de uma nova geração de IAs. E aí o que acontece? Claro, né? O token Ocean é o meio de pagamento, né? Isso é o básico, padrão, né, cara? É o padrão. Mas, assim, eu acho pelo menos interessante porque eles anteciparam que vai ter demanda por IA. E essas IAs vão precisar de dados. E quem é que está coletando esses dados e organizando esses dados para vendê-los na frente? Então a Ocean está querendo fazer isso com esse viés dentro do mundo cripto. Cara, comparado com outros projetos de cripto que usam IA, esse eu achei um cara que pensou num modelo de negócio bacana. E você vê esses projetos tipo, se intercalando? Por exemplo, você tem um marketplace lá e as ferramentas que a Gix te possibilita criar uma inteligência artificial. Então eu quero ir lá e criar uma inteligência artificial que seja, por exemplo, uma Singularity DAO que vai ter lá os meus Dynasets. E daí eu pegar com esses Dynasets, eu preciso treinar essa inteligência artificial para fazer os melhores trades, para ser o meu melhor robô de investimentos. Aí eu vou para Ocean pegar esses dados, é mais ou menos isso? Eu não sei se tecnicamente existe um empecilho hoje, tá? Mas a visão de longo prazo com certeza. Entendi. Né? A Ocean vai ser esse lugar em que você deixa a sua inteligência artificial numa creche, assim. É a escolinha da escolinha, IA. Porque você tem muitos dados e você joga os livros na cara da criança ali para ela aprender. Pra ela aprender. Qualquer tipo de programador de inteligência artificial, me perdoe a licença poética aqui, mas eu tenho que tentar, né, deixar isso aqui um pouco mais visível, né, Carlos? Show. Posso falar? Agora eu vou criticar. Não, mas, cara, eu acho interessante essa visão deles mesmo. Eu acho que desses 3 projetos, assim, eu vejo, assim, no balanço de risco e retorno, eu não investiria em nenhum deles, mas eu acho que cada um deles, desses 3, ele tem um benefício e um malefício, assim, se a gente fosse colocar de maneira mais simplista.
E eu acho que talvez o principal benefício da Ocean em comparação com SDAO e com a GIX é que ela está atacando um problema que ele é intrínseco à indústria de inteligência artificial. Então ela realmente está adereçando um problema ao invés de parecer que ela pegou um mercado e pensou, deixa eu ver como eu coloco cripto no meio e agora deixa eu ver como eu coloco inteligência artificial no meio, e ficou aquele negócio meio que você não entende as relações de oferta e demanda das partes envolvidas naquele negócio. Então, esse sentido eu dou um mérito para a Ocean, porque o mercado de dados ele é essencial para o crescimento da indústria de inteligência artificial, né? Talvez seja dessas criptos a que se relaciona mais diretamente ao mercado. Agora que vamos bater na cripto, né? O que eu acho que é a grande questão da Ocean, tá? Eu acho que ela adereça bem o problema, então ela fala de um problema que é real. Então, a questão é, você quer criar uma inteligência artificial, você precisa de um grande número de dados para que aquela inteligência artificial ela seja bem sucedida. É por isso que, inclusive no white paper da Ocean, eles citam como possíveis clientes pequenas empresas de crédito. Porque uma empresa de crédito ela precisa saber analisar qual cliente tem mais possibilidade de pagar ela e qual cliente não tem menos possibilidade de pagar ela para poder oferecer ou não mais crédito. Só que, em comparação com grandes bancos, que têm grandes bancos de dados, elas saem perdendo. Porque os grandes bancos eles conseguem fazer inteligências artificiais que vão aprender de maneira muito melhor os padrões de quem é ou não é caloteiro e vão conseguir emprestar mais dinheiro usando a inteligência artificial para quem não é caloteiro. Então, nesse sentido, se você tem uma estrutura aberta de banco de dados, você vai conseguir tentar solucionar uma dor de pequenas empresas que hoje não têm acesso a dados tão robustos para fazerem grandes inteligências artificiais melhorarem seus negócios, como as grandes empresas conseguem. Só que eu acho que o problema da Ocean é que ela ataca muito, né? E pelo menos foi a visão que eu tive do time, né? Assim, então, como eu passei pelo modelo de negócios, eu não me aprofundei tecnicamente, eu acho que ela ataca como se o problema da falta de disponibilidade desses dados hoje fosse o veículo por onde esses dados são transmitidos. Tanto que ela fala lá que esses dados lá, no caso, vão ser transmitidos via blockchain por meio de NFTs e os data tokens, né, se eu não me engano. Só que hoje o problema pelo qual essas pequenas firmas não têm acesso a esses dados não é, na minha visão, pela falta de um veículo para eles acessarem esses dados, mas sim porque esses dados eles são criados em grandes redes privadas de grandes empresas. Então, ainda assim, para mim, seria muito difícil, na prática, dentro de vários passos que a Ocean teria que tomar, para ela conseguir, né, e eles falam isso, olha, hoje o Google e o Facebook têm acesso a grandes dados e a gente quer democratizar isso. Só que, olha, as pequenas empresas, se eu quiser abrir uma rede social hoje, o meu problema não é não ter onde buscar esses dados. É que eu preciso dos dados de um efeito rede, de uma empresa monstruosa como é o Facebook, e a Ocean não me dá uma resposta para ela pegar esses dados e me oferecer. Uhum. Então eu acho que ela não democratiza os dados que são mais importantes? Exato, ela quer democratizar o veículo pelo qual você vai pegar esses dados, e que na minha visão talvez não seja o principal problema, né? Então eu trago esse mérito para ela, porque eu acho que ela foi a que chegou mais próximo de uma dor de fato que existe em inteligência artificial, né? Não é tão um pitch de venda só para achar uma desculpa para colocar a inteligência artificial no meio, mas eu acho que ela não colocou a resposta correta para resolver esse problema. Uhum. Mas por outro lado, eu vou fazer uma contrapartida aqui em favor da Ocean. A gente está pensando em dados que já são usados no mundo privado. Mas se a gente imagina que a gente vai entrar numa era de Web3, de blockchain, de seus tokens, sua propriedade intelectual, você vai entrar em redes sociais descentralizadas. Então, a gente vai ter um novo cenário de uma grande fabricação de dados que já são abertos. E possivelmente a Ocean, em vez dela competir com o mundo centralizado que já está ali, né, e a gente está querendo disruptar, mudá-lo, ela vai se casar com essa nova onda. Talvez com uma grande base de dados de Web3, onde novas IAs que vão ter propósitos novos podem ser fabricadas. Eu concordo contigo que ela nunca vai competir com um data center privado de um HSBC, de um JP Morgan, sacou? Mas ela possivelmente vai ser a infraestrutura, não porque ela vai ter que achar os dados, mas onde pessoas que querem usá-la vão levar os seus dados para lá e vão montar ali um novo hub que eventualmente pode ganhar tração. Mas realmente, eu concordo num ponto com o Carlos, que é um long shot. Uhum. Não está claro agora como a Ocean vai sair vencedora disso tudo, né? Talvez ela acompanhe uma mudança maior e consiga surfar dentro dessa mudança maior, de uma tendência mais ampla do que ela. Mas você inclusive falou um ponto que eu não tinha pensado e que é interessante também, porque
talvez a Ocean ela comece a crescer não na ponta de conseguir fornecer diretamente grandes bases de dados de uma vez só. Talvez ela cresça porque ela pode ser uma das poucas alternativas no futuro de Web3 para você pegar os seus poucos dados e conseguir monetizar eles. Exatamente. Talvez seja na ponta do cara que fornece os dados, né? Aí você faz a sinergia, né? Eu já quero fornecer, eu faço um post no Lens e quero que ele alimente a Ocean. E alguém quer pegar todos os posts do Lens e quer fazer uma IA. Uhum. Então, começa devagar, começa pequeno, mas como a economia de escala e a economia de rede funciona, se o Web3 um dia explode e faz uma curva louca, né? Então, ferramentas como essa podem surfar esse hype junto, esse crescimento junto. Que nem você falou, né? É um long shot, mas basicamente tudo que a gente tá falando aqui parece ser um long shot. A IA em cripto ainda Vai um long do quão shot. long você está disposto, né? Assim, então, sim, faz sentido. Eu acho que ela é uma indústria que pode se envolver em Web3, mas que depende de um outro degrau de Web3 abaixo, talvez. Uhum. Né? Então, quão disposto você está a correr de risco ou de apostar no longo prazo no desenvolvimento do efeito rede Web3 de maneira geral, talvez seja o que vai dizer se você vai investir ou não em Ocean.